Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte e hoje eu vou dar aula para vocês do sexto ano. Hoje nós vamos abrir o nosso livro lá na página 23 e nós vamos falar de elementos constitutivos das artes visuais, tá? O que é isso? Que elementos são esses? É os elementos que é a base de qualquer arte, que é o ponto, a linha, o plano e o volume. Quando a gente falamos de ponto, o que vem à cabeça de vocês? É uma pontuação gráfica. Por exemplo, se você escreve uma frase, no final da frase tem que ter o quê? Um ponto para recomeçar tudo de novo. Já a linha já é um ponto em movimento. E o plano é o resultado de uma linha em movimento. E temos o volume. Então, eu estou tentando explicar aí para vocês cada uma desses elementos constitutivos, tá? Que são usados nas artes. Ela pode ser usada, por exemplo, na pintura, quando a gente vê pontos. Temos aí o artista Georges Seurat, tá? Que ele, por exemplo, todas as suas pinturas são em forma de pontos. Isso que é interessante, você vê lá o volume nessa arte, você vê tudo, e quando você chegar bem próximo da pintura dele, que você vai identificar vários pontinhos que ele faz na arte dele. Realmente uma arte espetacular. Já a linha em movimento, ela pode ser, como eu falei, é um ponto em movimento, tá? Então esse tipo de arte, dentro da linha toda, tem a linha do horizonte, tá? Tem a linha do horizonte, tanto é que a linha do horizonte são dois pontos. E esses dois pontos interligados faz uma linha, porque esse ponto está em movimento, tá? Aonde vai descobrir também a perspectiva, que também são vários pontos se cruzando, dando aquela sensação de profundidade. Por exemplo, atrás de mim aqui tem uns quadros, parece que eles estão longe pra caramba, né? Parece até, dependendo do ângulo que você vê, pensa que os quadros são de tamanhos diferentes, mas não, são do mesmo tamanho. E esses pontos que vocês não estão vendo aí, mas podem imaginar, são pontos que são interligados por linhas que estão sempre em movimento. O plano, já como eu falei aqui, é uma linha em movimento, mas com o resultado desse ponto em movimento. Por exemplo, a gente pode ver várias obras arquitetônicas fazendo esse plano, esse ponto em movimento, fazendo esses volumes, que aí já é o próximo. O volume, tá? É um conjunto disso tudo aí, o ponto, a linha e o plano. Então, nós vamos ver hoje, eu vou falar para vocês aqui, de um artista brasileiro que ele é conhecido no mundo inteiro. É uma arte que muitos dizem que é um pouco, às vezes, infantil, muitas cores. Ele usa toda essa constitutiva, esses pontos constitutivos, esses elementos constitutivos. Eles usam, desculpa da crise aí, entendeu? Ele usa tudo isso. E o nome desse artista se chama Romero Brito. Muitos de vocês, de repente, não devem estar ligando o nome do artista à sua obra, tá? Mas a sua obra é conhecida no mundo inteiro. Muitas escolas, por exemplo, quando vão fazer alguns trabalhos artísticos, trabalham muito com as obras de Romero Brito. E às vezes incentivam até as crianças a criar as próprias obras, incentivadas pelas obras de Romero Brito. As suas obras é tão importante que elas foram usadas não só para retratar, às vezes, alguns artistas, algumas pessoas famosas ou até políticos. E ele usa
o rosto, por exemplo, da pessoa como se fosse uma própria tela. Então ele vai usar lá os pontos na sua obra, vai usar a linha, vai usar o plano e vai mostrar o volume. E fora as cores, que realmente o que é bonito na obra dele são as combinações dessas cores, que muitas das vezes as pessoas olham para a obra, você só em olhar, você já faz bem a sua vista e faz bem, né, a você dar uma sensação boa. Então nós vamos ver um vídeo agora de Romero Brito contando um pouco da sua arte, contando um pouco da sua história, para vocês verem aí que realmente ele é um dos artistas brasileiros contemporâneos mais bem solicitados para encomendas de obras, tá? Então, gente, eu sei que quando a gente voltar, vou tentar fazer isso, nós fazemos uma obra aí, cada um fazendo a sua, claro, obra inspirados nas obras de Romero Brito, mas não que a gente vai copiar a obra dele, nós vamos criar a nossa obra, mas depois só da pandemia, quando a gente voltar em sala de aula com bastante cores, tá? Que vocês vão ver que não tem coisa mais gostosa de usar são as cores, mas tem que saber combinar cada uma delas para fazer os seus olhos se encantarem por ela. Então vamos parar de conversa, chega de elogiar tanto Romero Brito, porque eu gosto muito da sua obra, e eu tenho certeza que vocês também vão gostar e vão lembrar, tá, das obras dele. Então eu vou passar para vocês agora o vídeo sobre a vida e obra de Romero Brito. Pessoal, veja o vídeo aí. E ô pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zek, tudo bem com vocês? Hoje veremos um pouco sobre o artista brasileiro vivo mais famoso do Brasil, aquele que conquistou o exterior com a sua arte colorida, animada e polêmica, que muitos consideram ser pura propaganda. Hoje conheceremos um pouco mais sobre Romero Brito. Então, segure minha mão e vem comigo. Romero Brito é um pintor, serígrafo, escultor e artista plástico brasileiro, nascido no Recife em 6 de outubro de 1963. Pernambucano, cresceu em uma família simples, desenhando em seus cadernos da escola. Pintou em papelão e jornal, reaproveitando a sucata. Começou a demonstrar seu talento artístico aos 8 anos de idade, recebendo o apoio da família. Sua primeira exposição foi aos 14 anos, conseguindo vender um quadro à Organização dos Estados Americanos. Apesar do sucesso inicial, Brito continuou com os pés no chão, planejando um futuro mais estável, dada a condição de sua família e a desigualdade social na qual estava inserido. Frequentou o ensino público e ganhou bolsas de estudos. Aos 17 anos foi para a Universidade Católica de Pernambuco, cursando Direito. Porém, ao entrar em contato com amigos diplomatas, e o que era também uma ambição sua, decidiu viajar à Europa, exibindo seus trabalhos e aproveitando para visitar museus e marcos históricos. Ao voltar ao Brasil, gostou tanto que decidiu repetir a dose e, no fim, desistir do curso de Direito para seguir as artes. Pouco depois viaja para Miami para visitar seu amigo Leonardo Conte, que estudava inglês. Ao chegar em Flórida, ele se identificou inteiramente com Miami, com o estilo de vida do lugar e com o clima, que lembrava o Brasil, se tornando o lugar onde reside oficialmente. Enquanto estava lá, trabalhou como balconista, atendente e caixa de loja. Enquanto buscava alguma galeria para expor as suas obras, começou a fazê-los na calçada da rua. Seu primeiro contato foi a Steiner Gallery, em Bal Harbour, Flórida. Duas peças importantes na sua carreira foram Berenice Steiner e Robin Tauber. A partir daí a sua carreira começou a deslanchar. Após esse período, Brito conseguiu abrir o seu estúdio, o Mayfair Shops. Durante os 6 anos da existência do Mayfair Shops, Brito foi convidado por empresas como a Absolut Vodka, Pepsi, Disney e IBM para criar anúncios e artes. Sua arte se inclinava para a estamparia, além de ser bastante popular, sendo muito atrativa quando posta em propagandas, o que fez dela uma marca.
Romero Brito é casado com a estadunidense Char Ann Brito e tem um filho, Brendan Brito. Outro fator que fez as obras de Brito tomarem tanto destaque é a popularidade entre os famosos. Ele presenteou com retratos Michael Jackson, Madonna e Arnold Schwarzenegger. Também para a Rainha Elizabeth, o príncipe William, Pelé, Dilma Rousseff e o então prefeito de São Paulo, Dória. Ele também pintou o ex-presidente Barack Obama e o atual Donald Trump. Um símbolo bem presente nas suas obras é o coração, muitas vezes ornando o rosto dos personagens ou no cenário. Romero Brito diz que o coração é um símbolo que representa ele e no qual trabalhou muito. Outras características é o traçado preto e grosso, as cores fortes e vibrantes e a padronagem, o que aproxima suas criações de peças publicitárias. Brito foi responsável por milhares de obras, o que me faz crer que é melhor citar suas instalações e feitos que se distinguem mais, como For You, Aeroporto de Belo Horizonte, City of Bay Harbor, o Cirque du Soleil no Super Bowl 41, Dancing Boy of Ballet, Azul Basel Children's Hospital, Beach Ball Museum of Art e Science, Big Apple Aeroporto e a Pirâmide, entre muitas outras. Romero Brito já se estabeleceu como artista e sua arte como marca. Cadernos, roupas, carros e tudo mais. Já percorreu o mundo todo e deixou suas obras em 400 países, sendo o artista brasileiro da atualidade mais reconhecido e bem-sucedido, além de ter ganhado o título de embaixador das artes do estado da Flórida em 2005. Seu estilo recebe influências do cubismo e da pop art, se adequando bem à comercialização. É por isso que tanto o meio acadêmico quanto os outros artistas brasileiros e do exterior torcem o nariz para a arte de Brito. Críticas sobre a estética e os motivos do artista, além do exagero da repetição e dos padrões, os quais faz a arte dele ser uma campanha publicitária. Compre o seu Brito. Na minha opinião, Romero Brito é obviamente um grande artista, dada a sua trajetória de vida. Expõe sim um estilo repetitivo e previsível, o que faz ser mais uma marca para vender do que uma arte para mudar. Mas não foi isso que outros artistas fizeram antes? Não só a sua singularidade enquanto artista o destaca, mas também o seu estilo único. Romero Brito também é engajado em causas sociais, doando boa parte dos seus ganhos a instituições de caridade. Sendo uma pessoa otimista, atenciosa e carismática, como demonstra em suas entrevistas, me leva a crer que ele seja uma pessoa acessível e consciente, e que a negação por parte da academia e dos artistas seja recalque e inveja. Bem pessoal, é isso. Para quem ficou curioso sobre Romero Brito e quer saber mais, como de praxe as fontes estão na descrição do vídeo, mas eu também deixarei uma entrevista com o Brito, direto da fonte. Pessoal, 2017 está acabando e teremos uma live ainda nesse mês e eu queria desenhar vocês. Quem quiser ser desenhado, mande sua foto para este e-mail. Muito obrigado por tudo, pessoal. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, mas se gostou mesmo, então dê like triplo. Gostou do canal e quer mais vídeos como esse? Se inscreve. Curte Arte e Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo diversificado sobre artes. Me segue no Instagram, lá eu posto meus desenhos. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui! E aí, pessoal? Viram a obra de Romero Brito? Viram sobre a sua vida? Realmente, é tudo aquilo que eu falei, né? É muito bonita a obra dele. Então, eu queria aqui dizer para vocês se cuidarem. Se saírem para a rua, não esqueçam de usar máscara, usar o álcool gel, voltou para casa, lave as mãos, porque eu estou doido para acabar logo essa pandemia e para a gente trabalhar em sala de aula
criando as nossas próprias artes, né? Então, pessoal, se cuidem, tá? Um abraço para vocês todos e não esqueça, tá? Se cuidem. E até a próxima videoaula, tá? Um abraço em todos. Tchau.